Ação Saúde. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência. Olá! Sejam bem-vindos a mais um Ação Saúde. Este programa que você assiste no canal 3 na TVC, na TVI ou no nosso portal www.tviplay.com.br. Estamos começando mais um programa com um tema especial, Covid-19, coronavírus. E hoje nós temos a entrevista com o médico infectologista, Dr. Gustavo Cunha, que é coordenador do CCIH do Costa do Cacau e médico referência em HIV/AIDS no município de Ilhéus. Olá, doutor, como vai? Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco para poder conversarmos sobre os principais acontecimentos e principais situações que nós podemos evitar para que a gente não tenha essa doença tão terrível, tão temida, que é a infecção por Covid-19 e coronavírus na nossa região. Olá, Bianca. É um prazer estar aqui no Ação Saúde da TVI. Pronto. Nós vamos começar com uma pergunta que acredito que nos últimos tempos todo mundo tem se feito. Na verdade, o que é o coronavírus e a Covid-19? Então, coronavírus e Covid-19, esses dois termos correspondem a um vírus, ao mesmo vírus que, num dado momento, sofreu a mutação. Então, quando a gente fala de coronavírus, a gente está falando de um vírus que, de uma maneira geral, na espécie humana, ele causa uma gripe simples, uma gripe comum, né, com sintomas muito leves. O Covid-19 é nada mais, nada menos do que uma mutação do coronavírus original que, na espécie humana, sobretudo em pacientes idosos e que tenham comorbidades, né, doenças crônicas em geral e doenças também que levam a um quadro de imunodepressão, esses pacientes eles podem desenvolver o quadro grave da doença causada pelo Covid-19. Então nós temos aí um mesmo vírus que sofreu uma mutação e que causa a doença mais grave. É importante a gente colocar que não é a primeira vez que esse vírus sofre mutação, né? Em 2002 nós tivemos aí o coronavírus SARS, que naquela época levou à morte em torno de 8 a 12% dos pacientes infectados. Em 2012 nós tivemos o coronavírus MERS, né, que foi o coronavírus do Oriente Médio, Sim. que causou em torno de 34% de morte nos pacientes infectados. E agora, no ano de 2019, nós tivemos aí uma nova mutação, que é o Covid-19, que tem esse nome porque vem com o CO de coronavírus, V de vírus, D de doença, 19, porque foi isolado, foi descoberto no ano de 2019. Entendido. Doutor, nós temos algumas perguntas de internautas que querem tirar suas dúvidas com o senhor. E a nossa primeira pergunta é do senhor Cláudio Magalhães de Ilhéus, que fez um VT para a gente ver essa perguntinha. Vamos assistir. Doutor Gustavo, além de lavar as mãos e usar álcool gel, é recomendável usar água oxigenada no combate ao Covid-19? Bem, então, a questão do uso da água oxigenada, né? Isso. A famosa H2O2, no combate ao coronavírus. Estudos mostram que a água oxigenada ela é eficaz, sim, né, no combate ao coronavírus. Mas o que nós temos hoje de definido no combate ao coronavírus com relação à questão de higienização e limpeza, o uso de água sanitária, né, em superfícies, e também o uso do álcool em gel, que pode ser utilizado em superfície, também pode ser utilizado, né, nas mãos, para que a gente tenha aí uma segurança maior e o vírus ele não se prolifere e não permaneça nessa superfície. Certo. Doutor, nós temos mais uma pergunta de uma internauta, que é da senhora Kátia Dávila. Ela é terapeuta holística, isso, falei certo? Pronto. Da cidade de Porto Seguro. Ela tem uma dúvida pra gente também. Vamos assistir o VT. No nosso condomínio somos 7 pessoas
Partilhamos a área de lazer da piscina para banho de sol e de água. A água é tratada 2 vezes por semana. Corremos risco de contaminação? Então, se você tem um condomínio e nesse condomínio existe uma piscina, no momento em que as pessoas do condomínio vão usar a piscina, elas vão estar quebrando aí o isolamento. Então, a orientação é que piscinas comunitárias, piscinas de condomínio, piscinas de clube não sejam utilizadas, né? Se você tem uma família que mora numa determinada casa com a piscina particular, a história muda completamente, né? Se você não tem ninguém sintomático, nem ninguém com suspeita de possibilidade de ter o coronavírus, isso aí não é problema. Mas no momento em que você vai utilizar uma piscina que é usada por pessoas de famílias distintas, você está quebrando o isolamento e isso aí não é recomendável. Certo, doutor. Voltando aqui às nossas perguntas do estúdio, nós temos: qual é a principal atuação ou as principais atuações do médico infectologista no combate da Covid-19? Bem, as principais atuações nossas são referentes à questão da prevenção, da criação de estratégias, tanto do pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, né, criando-se fluxogramas para receber o paciente confirmado ou com suspeita de coronavírus, e também a questão do tratamento, né? O médico ele atua aí nessas três linhas. Entendi. Doutor, nós sabemos que existem certas atitudes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que podem facilitar a transmissão do vírus. É verdade que cédulas e dinheiro em moeda podem ter esse vírus e facilitar essa transmissão? E se realmente esses objetos, eles podem segurar esse vírus, quanto tempo o vírus fica disseminado nele para poder a disseminação? Então, essa pergunta é bem interessante. A gente sabe que o vírus ele fica na superfície também, né? Ele pode ser transmitido através de gotículas, como nós colocamos aqui. Ele pode ficar em aerossóis, né, em suspensão no ar. Ele pode também estar nas superfícies. Ele pode permanecer vivo no ambiente, né, viável inclusive para infectar uma outra pessoa, de horas a dias, né? As pesquisas mostram aí que até 9 dias você ainda encontra vírus em determinadas superfícies. Isso varia muito de superfície para superfície. Por isso que hoje orienta-se que se a pessoa puder usar o cartão de crédito, melhor, porque ela vai inserir ele na máquina, vai pegar o cartão de volta e vai colocar no bolso. Só ela vai ter o contato, no momento em que você está aí com moeda, com dinheiro, passa para um, passa para outro, você tem um infectado, esse infectado pode deixar ali o vírus naquele papel, uma outra pessoa pega naquele dinheiro, aí faz o que acabou de acontecer com você aqui agora, sem querer, coloca a mão no rosto, passa a mão no nariz, se infecta. Então, realmente o ideal é que se a pessoa puder evitar usar cédulas, moedas, sim. Melhor, né? Doutor, e com relação ao ar-condicionado, é verdade que o uso de ar-condicionado facilita a transmissão do vírus? Não, na verdade não existe nenhum dado científico que comprove isso aí, né? A gente sabe que existem alguns micro-organismos como a legionela, que podem ser transmitidos através de sistemas de condicionadores de ar, mas no caso do coronavírus não existe nada ainda de sedimentado nesse aspecto. O que a gente pode falar do ar-condicionado é que a questão da temperatura, né? Fala-se que o vírus ele pode se tornar inviável entre 27 e 30 graus. Alguns estudos já falam que a partir de 20 isso já pode acontecer, 20 graus isso já pode acontecer. Então assim, o vírus, o calor é inimigo do vírus. Então quanto mais frio, melhor para o vírus, quanto mais quente, pior. Se você está num ambiente climatizado, se o ar-condicionado está com a temperatura, se você está num ambiente de temperatura mais baixa, né, isso vai facilitar a transmissão do vírus, até porque normalmente é ar-condicionado em ambiente fechado. Se você tiver pessoas no ambiente fechado com a temperatura mais amena, a possibilidade de transmissão aí pode ser maior. Mas o sistema de ar-condicionado em si, ele não facilitaria a transmissão. Certo. Doutor, falando em temperaturas, existem mitos, eu não sei se existe estudo científico para isso, para dizer que países com temperaturas mais amenas a transmissão do vírus é menor. É verdade, então, no caso,
que o Brasil, por ser um país tropical, não teve tanta incidência do vírus ainda por conta da temperatura, ou isso é um mito? Disse que a temperatura, como eu coloquei aqui, ela é uma inimiga do vírus, né? E nós podemos imaginar que se o indivíduo ele tomar as precauções adequadas para não se infectar, essa curva de epidemia ela pode realmente ser mais baixa nos lugares mais quentes, né? Mas quando a gente fala de Brasil, que a gente vê que na Amazônia você está tendo muitos casos, que no Ceará você está tendo muitos casos, a gente fica meio que sem definir muito bem essa questão da temperatura. O que é que faltou lá? Será que faltou um trabalho de mitigação mais intenso? Será que faltou uma orientação à população para que as pessoas se cuidassem mais, se precavessem mais, né? Estamos lidando aqui com uma epidemia que acontece em função de um vírus novo, né? As pessoas elas não sabem exatamente 100% de como se fazer a condução, de como se portar diante desse novo desafio. E eu diria que mais para frente nós teremos respostas mais sensatas no que diz respeito à questão de temperatura. Certo. Doutor, nós temos a informação de que o senhor é coordenador do CCIH do Hospital Costa do Cacau. Exatamente. O que exatamente faz essa coordenação? Então, a coordenação da CCIH, ela é responsável pelo controle da infecção hospitalar, né? E no momento em que nós temos um vírus extremamente infectante, a CCIH ela tem que estar ali a postos para que todos os cuidados com relação à transmissão do vírus para profissionais da área de saúde e para os outros pacientes sejam tomadas. Entendi. Pessoal, agora nós vamos para um rapidinho intervalo e já voltamos com essa entrevista que está sendo maravilhosa. Olá, voltamos e continuaremos com a nossa entrevista com o Dr. Gustavo Cunha, médico infectologista, coordenador do CCIH do Hospital Costa do Cacau e médico referência em HIV e AIDS em Ilhéus. Doutor, a nossa próxima pergunta é sobre quais são as recomendações para o combate e tratamento do vírus. Então, vamos começar com o combate. Sim. Como se combater o vírus? Hoje, o que a gente tem de medida de combate é a prevenção. Então, lavagem das mãos, né? Sempre que possível, lavar as mãos. O uso do álcool em gel, até porque ele evita, né, a replicação do vírus na superfície das mãos. O uso da máscara é extremamente importante, que ao se sair, se use a máscara. Eu sempre defendi o uso da máscara, antes mesmo disso estar instituído aí como nas notas técnicas. O porquê de usar a máscara? No momento em que você sabe que o vírus pode ter transmitido através das gotículas que expelimos quando falamos, através do espirro, através da tosse, no momento em que o indivíduo está usando máscara, ele está se protegendo e está protegendo o outro. Então, sair sempre de máscara, né? As pessoas já estão aí, já foram criados aí formas de se fazer máscara de pano. Sim. Né? Eu, inclusive, sou de uma época em que nos centros cirúrgicos as máscaras eram de pano, né? Que interessante. Hoje as máscaras são descartáveis, mas eu sou de uma época em que se usava ainda máscara de pano. Então a gente está voltando aí ao passado. E a gente acredita que o dispositivo da máscara ele vai realmente ajudar muito na prevenção. Com relação à questão da terapêutica, muitos estudos estão em andamento. Que a gente tem visto hoje aí, que se fala muito do uso da azitromicina associada à hidroxicloroquina. Muitos profissionais de saúde, inclusive positivos para a Covid-19, têm usado essa medicação e a população também tem lançado mão desse tratamento aí. Além disso, temos também o uso da ivermectina. A gente sabe que, no caso, o paciente deve se hidratar bastante,
o uso de analgésicos e antitérmicos para o paciente que sente algum tipo de dor e também tem febre, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que qualquer medicação para coronavírus, sobretudo a azitromicina e também a hidroxicloroquina, essas medicações elas devem ser tomadas somente se forem prescritas por um profissional médico capacitado para cuidar dessa questão. Certo. E essas medicações, principalmente a cloroquina, ela tem algum efeito colateral se usada indiscriminadamente? Então, a hidroxicloroquina, ela a longo prazo, ela pode causar o que nós chamamos do aumento do espaço QT, que é um espaço ali no eletrocardiograma. E o que é que isso representa? Isso pode representar que o paciente ele pode desenvolver arritmias, inclusive com parada cardíaca e morte. Então, para o paciente usar hidroxicloroquina, né, é viável que esse paciente faça um eletrocardiograma prévio e, de uma certa maneira, seja realmente conduzido por um médico. Quando a gente fala a hidroxicloroquina já está liberada para o uso do tratamento do coronavírus, nós temos visto aí a sinalização positiva da Anvisa e de alguns outros órgãos, mas eu continuo insistindo que esse medicamento deve ser utilizado somente sob orientação médica. Até pouco tempo atrás, as notas técnicas diziam que o medicamento era para ser utilizado em pacientes internados. Hoje a gente vem percebendo aí que há uma sinalização para que os pacientes ambulatoriais também utilizem o medicamento. Mas, como eu já disse, repito e bato nessa tecla, a cautela é muito importante. Não se deve sair correndo de farmácia em farmácia procurando a hidroxicloroquina para tomar porque está com uma gripe qualquer. Sim. Até porque a gente tem que ter aí o critério diagnóstico para poder utilizar o medicamento. Certo, doutor. Nós sabemos que existem pessoas que já estão nos grupos de risco. Mas no caso das gestantes, que não são pessoas que vêm discriminadas como no grupo de risco, mas também não são pessoas que estão numa condição especial. Quais são os cuidados que as gestantes devem ter para não contrair o vírus? Então, os mesmos cuidados que as outras pessoas devem ter, né? Lavar as mãos, uso de máscara, uso de álcool em gel, evitar se expor, ficar longe de alguém que tenha uma síndrome gripal qualquer. Lembrando que a gestante ela tem algumas alterações imunológicas e com isso, caso ela venha a adquirir o vírus, ela pode ter um quadro mais severo do que uma pessoa que não esteja no curso de uma gravidez. Então a gestante ela deve realmente redobrar os seus cuidados para evitar que tenha um problema maior. Certo, doutor. E na questão do uso das máscaras? O senhor disse que sempre utilizá-las fora de casa, ao sair, em extrema necessidade. Mas existe algum caso no qual a pessoa deve utilizar-se da máscara dentro de casa? Claro que sim. Se você tiver um paciente com síndrome gripal, esse paciente ele deve usar a máscara sim. Quem estiver próximo desse paciente também deve utilizar. Precisamos entender que no momento em que nós estamos hoje, o paciente com a síndrome gripal, ele deve realmente ficar atento, né? Porque não existe, na verdade, uma forma de se diferenciar uma síndrome gripal comum, H1N1, outros vírus respiratórios do Covid-19, né? Não existe assim não existe uma fórmula matemática para isso, mas é importante que o indivíduo que está gripado, que ele use máscara e quem estiver perto dele também use. Uma coisa importante a gente colocar aqui, né, já que a gente tocou no assunto aí das síndromes gripais, o que é mais prevalente no Covid-19? Né? A tosse seca, né, e a febre. Tem coriza? Tem alteração do olfato, do paladar, o paciente perde o olfato, perde o paladar, também pode acontecer. Dores musculares, pode acontecer. O paciente pode ter diarreia, sim,
Mas assim, o que você vê mais de prevalente é realmente a tosse seca e a coriza. Isso na fase 1, né, porque são 4 fases. Né? Na fase 2, você pode ter uma exacerbação desses sintomas e o início da regressão. Se o paciente regredir, ele vai para a cura. Se o paciente piorar, ele vai para a fase 3, que já é aquela fase em que os sintomas respiratórios se agravam, né? E o paciente pode posteriormente passar para a fase 4, que já é uma fase mais complexa, é quando o paciente já pode precisar de intubação e para UTI. Então, assim, é bem interessante a gente falar sobre sintomatologia e dizer que qualquer gripe pode ser infecção por coronavírus. Tá? Interessante. Doutor, com relação às fases, existe alguma fase que a transmissibilidade do vírus seja mais facilitada? Então, o que a gente pode falar é que enquanto o paciente tem sintomatologia, enquanto ele tem sinais e sintomas da doença, a transmissibilidade é maior. Isso é algo que já está muito bem definido. Agora, o paciente assintomático, ele também pode transmitir. Entendi. E com relação à alimentação, doutor, existe alguma recomendação especial? Então, a alimentação deve ser uma alimentação saudável, uma alimentação de sempre. Agora, existe, né, fala-se que previamente, se você usa vitamina C, vitamina D, zinco, né, você tem uma predisposição maior a não adquirir o vírus, porque além de melhorar a imunidade, alguns desses medicamentos podem inibir o crescimento viral, a replicação viral, né? Mas assim, tudo isso também é algo que está em fase de estudo, né? A gente não tem nada assim 100% definido. Como eu disse para você, nós temos aqui um vírus novo, um vírus mutante, uma doença nova e estamos aí ainda no caminho da pesquisa, do estudo, para chegar a um consenso lá mais para frente. Certo, doutor. Nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco. Nós vamos para um intervalo. Rapidinho já voltamos com o nosso terceiro bloco da nossa entrevista. Olá, voltamos com a nossa última parte da entrevista com o Dr. Gustavo, médico infectologista, que está tirando todas as nossas dúvidas com relação ao Covid-19 e coronavírus. Doutor, com relação ao tempo que o vírus permanece na pessoa, uma vez que a pessoa contrai o Covid-19, ele fica imunizado ou há possibilidade de ter novamente o vírus? Bem, então vamos falar primeiro da questão de quanto tempo o vírus permaneceria no indivíduo. Sim. Né? A gente sabe muito bem que esse vírus, em alguns pacientes você faz a pesquisa do vírus, ele dá positivo, depois de um tempo ele negativa e posteriormente, em algumas situações, esse vírus foi buscado novamente naquele indivíduo e quando você faz o RT-PCR você tem um resultado positivo novamente. Acredita-se que isso aí não seja mais vírus infectante, mas sim partícula viral. Então, com relação ao tempo que o vírus permanece no organismo viável para a transmissão, isso ainda é muito discutido. Com relação à questão da imunidade, eu acredito que o coronavírus, assim como os outros vírus respiratórios, né, eles vão causar imunidade no indivíduo, eles vão levar o indivíduo à imunidade. O indivíduo que passa pelo processo de infecção ou pelo processo de doença, vai chegar um momento em que ele vai criar os anticorpos e vai estar imune ao Covid-19. Note que eu estou falando especificamente do Covid-19, até porque o histórico do coronavírus, ele mostra que a cada mutação ele pode voltar a causar doença na espécie humana, e muitas vezes grave. Vou dar só como exemplo a questão do H1N1. Por que todos os anos a gente tem que tomar vacina para H1N1? Porque o vírus todos os anos muda. Né? Então recorre-se à engenharia genética para se modificar a vacina e fazer uma vacina compatível com aquele novo vírus. Então todos os anos temos que tomar vacina para H1N1 por conta disso. O vírus muda, a vacina muda também. Então no caso do coronavírus é bem possível que a gente tenha isso aí, né? Quando a vacina for criada, talvez de tempos em tempos tenhamos que tomar uma nova vacina. Como eu disse, para resumir, acredito que
Um indivíduo que foi infectado pelo coronavírus, que passou pelo processo de doença ou não, ele vai desenvolver anticorpos e não vai ter mais infecção por Covid-19. Sim. Mas por outros coronavírus, a infecção é possível. A possibilidade. Sim. Doutor, e com relação às pessoas que, por não possuírem condições, viverem em casas ou apartamentos ou locais que sejam muito fechados, como é que se faz o isolamento social nessas situações? Ou qual seria a sugestão do senhor? Essa pergunta já me foi feita anteriormente e, assim, a prioridade é isolar, né? Sim. Nós vivemos numa região onde culturalmente as pessoas elas costumam ser solidárias, tem sempre um parente, um amigo muito próximo que pode receber alguém que precisa ser isolado, alguém que é grupo de risco, um idoso, alguém que tem alguma doença crônica, uma doença pulmonar, uma doença cardíaca. Sim. Então, esse tipo de ajustamento social, ele deve existir. Mas eu continuo aqui insistindo que o isolamento é prioridade. E, sobretudo, se eu tiver alguém que é grupo de risco dentro de um domicílio. Entendi. Doutor, e o que fazer? Na verdade, como é que está a situação da infecção do coronavírus, a disseminação nas nossas regiões de Itabuna e Ilhéus e as micro-regiões às quais pertencemos? Então, apesar de nós termos aí, né, a informação de que Ilhéus, em termos percentuais proporcionais, é a cidade que tem mais infectados diagnosticados, nós temos aqui um cenário que eu considero positivo nesse momento, né? Nós falou-se que o pico estaria acontecendo exatamente agora, Meses de né? abril, né? No final, né, a coisa se complicaria a partir de agora até o final do mês de abril para o início de maio. E nós estamos vendo aí que o colapso da saúde não aconteceu, que nós estamos conseguindo absorver os pacientes com coronavírus na rede de saúde, né, tanto do município de Ilhéus como de Itabuna, e na minha opinião isso se deve às medidas de mitigação que foram instituídas precocemente na região. Sim. Então, no momento que a gente trabalhou em cima desse isolamento social, nós tivemos uma menor transmissibilidade do vírus e, com isso, aquela curva de epidemia ela foi achatada e a gente está conseguindo administrar a crise da epidemia de uma forma bem tranquila até o momento. Isso é o que eu posso falar. Ótimo, doutor. E na opinião do senhor, você acredita que nós deveremos ficar em quarentena, isolamento por muito mais tempo ou logo isso acabará? Bem, a gente sabe que para a gente ter uma tranquilidade absoluta, nós teríamos que ter 70% a 80% da população imunizada, né? Naturalmente imunizada, porque não temos uma vacina. Sim. E a gente, no momento, não temos a capacidade de testar a população com os testes rápidos, né? Que aí já não seria mais pesquisa de vírus, mas pesquisa de anticorpos, né? Pesquisar se o paciente já tem aqueles anticorpos que vão combater o vírus. Uhum. Se a gente já tivesse isso, facilitaria bastante, mas o que eu posso dizer é que no momento em que tivermos isso, a gente tem essa segurança. É a hora já de sair do isolamento? Na minha opinião, ainda não. Isso deve ser feito mais para frente e de forma paulatina. A gente não pode simplesmente abrir as portas de vez e tudo voltar a ser como era antes, porque aí a gente pode ter um boom de casos, a gente pode realmente entrar em crise, em colapso na saúde. Mas eu acredito que o retorno racional à vida social, ao trabalho, isso vai acontecer, né, de forma paulatina, como eu coloquei, e de forma também responsável. Mas eu continuo dizendo que o isolamento foi fundamental para a gente ter esse cenário. Esperava-se, inclusive, o caos. Sim. O caos não aconteceu. Sim. E a gente torce que não aconteça. Sim, é verdade. Né? Mas o isolamento realmente foi muito importante. Certo, doutor. E para finalizar, o senhor pode nos dar algumas dicas de como, algum recadinho de quais são os principais cuidados que a população deve ter neste momento
que a gente está chegando aí no finalzinho de abril, começando para esse tempozinho mais frio. Quais são as dicas que o senhor tem para dar para nós? Então, a orientação é: alimente-se bem, hidrate-se bastante, saia de casa somente se necessário, aceite as considerações das notas técnicas de prevenção do coronavírus e lembre-se que para vencermos essa epidemia nós precisamos de todos. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós sairemos dessa muito bem. E aqui na Bahia, pelo que eu tenho visto, nós estamos conseguindo aí sair, né, do olho do furacão de uma forma bem tranquila. E torço para que a gente continue nesse caminho aí. Mas lembrando, precisamos do apoio e da consciência de cada um. Doutor Gustavo, nós queremos agradecer, muito obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui tirar as nossas dúvidas. Queremos agradecer também você daí de casa, dos canais de onde está nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença. Obrigada mesmo de coração e um recadinho para vocês. Nós temos que combater o vírus, todo mundo junto, não é, doutor? Com certeza. Eu gostaria de agradecer, inclusive, a oportunidade ao Programação em Saúde da TVI de estarmos aqui passando essas informações que são de utilidade pública, né? E eu tenho certeza que, de alguma maneira, eu aprendi um pouco, as pessoas também devem ter aprendido um pouco mais sobre o Covid-19. Certo, doutor, muito obrigada. E você, não se esqueça, tome todos os cuidados necessários, faça a sua parte, porque logo, logo sairemos juntinhos dessa. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.